Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Na família nascemos e crescemos, mergulhados no amor de Deus, renascidos nas santas águas, entramos na comunidade. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Ao redor da mesa da palavra, na mesa do altar Eucaristia, missionários alimentados, enviados por Cristo Jesus. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Iniciados na vida cristã, sustentados pelo Espírito, pertencentes comprometidos, testemunhas do Evangelho. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Na família nascemos e crescemos, mergulhados no amor de Deus, renascidos nas santas águas, entramos na comunidade. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Ao redor da mesa da palavra, na mesa do altar Eucaristia, missionários alimentados, enviados por Cristo Jesus. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial.
Iniciados na vida cristã, sustentados pelo Espírito, pertencentes comprometidos, testemunhas do Evangelho. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável, despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável, despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Na família nascemos e crescemos, mergulhados no amor de Deus, renascidos nas santas águas, entramos na comunidade. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável, despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Ao redor da mesa da palavra, na mesa do altar Eucaristia, missionários alimentados, enviados por Cristo Jesus. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável, despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Iniciados na vida cristã, sustentados pelo Espírito, pertencentes comprometidos, testemunhas do Evangelho. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável, despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Oi, som, oi, oi. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável, despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Oi, Na som. família nascemos e crescemos, mergulhados no amor de Deus, renascidos nas santas águas, entramos na comunidade. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável, despertar discípulos
e renovar a vida paroquial, despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Ao redor da mesa da palavra, na mesa do altar Eucaristia, missionários alimentados, enviados por Cristo Jesus. Esse é o caminho, avancem. Alguém de vocês da palavra, esteve o aqui tempo na é favorável, despertar terça-feira. discípulos e renovar a vida paroquial. Terça-feira. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Sim, naquele encontro que aqui tivemos com os cantores, Iniciados na vida cristã, sustentados pelo Espírito, pertencentes comprometidos, testemunhas do Evangelho. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável, despertar discípulos e renovar a vida paroquial, despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável, despertar discípulos e renovar a vida paroquial, despertar discípulos. Irmã, faça uma oraçãozinha para nós. Assim podemos um pouco a oração do catequista, por enquanto. Abre aqui o... Vem aqui. Então vamos pedir a ajuda do Espírito Santo sobre cada um de nós para melhor entender todo esse processo, né, de formação para nós, para os nossos, né, com quem nós acompanhamos, as nossas pastorais, né? Estamos aqui em nome de nossas pastorais. Possamos ser iluminados pelo Espírito de Deus neste tempo também que estamos rezando pelas famílias, e na família que nasce boas e santas vocações, para que possam, né, despertar bons missionários para o serviço do reino de Deus. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom encontro para nós. Pues boa noite a todos os que aqui nos encontramos e aos que estão acompanhando estas noites pela internet, não? Sempre que fazemos um encontro, podemos encontrar algo novo. Eu agradeço aqui a presença do pessoal de batismo, não? Pastoral familiar, não? Que um dia também vamos aprender a fazer a iniciação cristã para quem vai se casar, não? Bom, antes de dar mais um passo, é assim, eu gostaria um pouco dialogar com vocês sobre, assim,
nestes 2 dias, o que ficou para nós do que nós aprendimos deste processo de iniciação cristã? Que coisas ficaram mais marcantes, que nós possamos assim estar como destacando, o que exigem de nossa parte alguma mudança. Alguém gostaria de fazer alguma coisa? Para que não seja somente eu que fale, mas também vocês que estão, de algum modo, não? Recolhendo algo novo para nossa vida. Então, quem tem menos medo e é capaz de falar um pouquinho? Ou alguma parte, alguma coisa, não? Que nós achamos que é mais importante para nós. Ou não tem nenhuma novidade. Tudo é a mesma coisa. O que vocês estão aí assim pensando? É que a iniciação na vida cristã é responsabilidade de todos, desde os pais, a família, e a visão que a gente tinha da igreja era assim, que nós éramos os leigos e que o bispo, o padre, as irmãs eram como fiscalizadores. E na realidade a gente vê que não é bem assim, que todos temos responsabilidades quanto à evangelização, à iniciação da vida cristã, e que o bispo, os padres e a irmã estão aí para deixar as portas abertas e nos orientar no que precisa. Porque a dúvida maior, quando a gente está no curso de noivo dos casais, é: eu preciso ter a crisma? Eu preciso ter feito a primeira comunhão? E aí a gente tem que fazer eles entenderem que a crisma, a primeira comunhão, é consequência de uma vida cristã iniciada desde o início, e não um sacramento para cumprir regras da igreja. Então, aqui a presença da equipe de batismo e da equipe de noivos ajudaria a quê? A que quando vocês façam a preparação para o matrimônio, para indicar que antes de um sacramento vocacional, como é matrimônio, como é ser padre, existem os sacramentos que são comuns a todos, os de iniciação cristã. E então, como vão viver a graça matrimonial se não tem o Espírito Santo na crisma? É difícil. Então, conhecendo o processo, vocês vão poder ser uns intermediários para dar um curso de pré-matrimonial bastante mais amplo e fundamental. Não somente do matrimônio, mas do que se fundamenta esse matrimônio, não? E já disse algo importante que conhecemos, não? Que vão dizer: não é que vocês leigos estão fazendo alguma coisa e que nós supervisamos. Isso não existe, isso. Cada um fazemos nossa parte. Todos somos necessários. Na medida em que fazemos bem as coisas, é mais fácil que uma pessoa se converta em cristão. Se fazemos pela metade, se não conhecemos, é mais difícil que alguém se sinta atraído pelo mensagem do Evangelho, não? Então, é uma coisa muito importante. Muito obrigado. Passa o microfone para alguém mais. Alguma outra coisa que ficou assim para nós? Não vou perguntar a vocês
assim, o que dizia a Estela, não? Que não somente o padre e o catequista, nós veíamos quantos ministérios. Vamos lembrar, primeiro, a comunidade, segundo, bispo, terceiro, padre, quarto, pais e padrinhos, quinto, catequistas, sexto, introdutórios ou acompanhantes, sétimo, equipe de liturgia, todos 7. E na equipe de iniciação na vida cristã se forma de um de aqui, de todas as pessoas, de todas as pastorais, porque de algum modo todos temos que aprender. Por exemplo, aqui estão faltando, e eu pedi a vocês outro dia, não, irmã? Aqui não tem ninguém das pastorais sociais. Não tem ninguém. Cadê as pastorais sociais? Aqui da paróquia. Quem reparte aqui a cesta básica? É bom que vocês que conhecem eles digam, não, na próxima segunda-feira, quando seja, vamos tentar vir. Por que digo isto? Pois porque, que faz pastoral social? Só dá a cesta básica. E que diz o Evangelho? Não só de pão vive o homem. Então, além de cesta básica, dará muita coisa mais que temos. O sentido da vida, o sentido da fé e tanta coisa que dá a iniciação cristã. Então, quando você se encontre com pessoas necessitadas, se tem pensamento católico, além de dar uma cesta básica, você que vai oferecer? O que temos? A Jesus Cristo, a fé, que dá sentido às suas vidas. Olha que relação tão importante. O sentido profundo da caridade nasce da iniciação cristã. Porque senão o que vamos fazer? Só cesta básica. Só quando tem fome. Agora chega a pandemia e nós vimos que todas as pessoas não têm o problema da fome. E quem está com a cabeça estourada, com a depressão, falta de sentido, que pede orações, que está vazio, que... Quem dá isso? A fé. Não, às vezes as necessidades não são somente materiais, são mais espirituais, psicológicas, afetivas, não? Outra colocação. Sim, que não é só receber os sacramentos, como a Esther disse, né? Mas também dar testemunho do que nós vivemos, né? E ter na nossa caminhada Jesus Cristo como centro da nossa vida. Então não é só na catequese, é vida inteira, é todos os dias dar o testemunho, né, de cristãos verdadeiros e olhar esse Cristo como o centro da nossa vida, da nossa igreja, de tudo que a gente faz. Então, assim, é um caminhar constante. É como o Senhor disse, é pegar na mão e caminhar junto. Acompanhar. E acompanhar, caminhar junto, ensinando, e dando testemunho do que a gente fala, né? Então, o processo de iniciação cristã não é para preparar sacramentos, é para fazer discípulos, pessoas que queiram seguir Jesus, não se que estén batizados ou crismados ou comulgados, mas que eles que têm os instrumentos para ser cristãos possam estar seguindo Jesus, não? Aí já o foco é diferente, já a iniciação cristã não está focando um sacramento, está focando discípulos. O que ontem dizia o Evangelho, não? Aquele que quer me servir, que me siga. Os dois verbos de Jesus. Servir, em grego, diácono, diaconia, o serviço. Seguir, em grego,
acólito. E eu sei que para nós, isso de acólito é mais a coroinha que fica lá e ajuda o padre. Mas isso não é acólito. Aquele que sigue Jesus é o acólito. Portanto, no Evangelho são os dois ministérios únicos que estabeleceu diretamente Jesus: o diaconato e o acolitado, o servir e o seguir. Iniciação é para seguir, não? Alguém mais? Bom, então, eu pensei assim que poderíamos nós fazer no dia de hoje, não? E, bom, trouxe aqui duas coisas, espero que possamos estar assim caminhando. Esse texto já conhecemos, não? Com licença, neste slide, eu pretendo uma coisa, a ver se nós conseguimos, não? A ver se nós compreendemos a unidade inseparável dos 3 sacramentos da iniciação cristã, que nós já separamos por anos, por tempos e por distâncias. E quando decimos que na próxima vigília pascal vamos batizar, crismar e comulgar, ante algum catecumenado perguntou: mas espera aí, mas vai ser em 3 celebrações seguidas? Uma para batizar, outra para crismar, outra para comulgar? Ou na mesma celebração? O sea, ainda nós estamos duvidando. Olha que eu repeti isso muitas vezes, não? Mas eu entendo que isso, não por muito dizer, é que uno coloca aqui no coração. Então, esta frase, perdão, aqui se passou, não? Aí, de Jeremias, não? É a vocação, não? Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já conhecia. Antes de sair do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Portanto, o processo de iniciação cristã está muito antes de que nós iniciemos um processo. Deus está, em primeiro lugar, chamando as pessoas. Está chamando a dar de beber. Está chamando o seguimento. O ponto de partida é ele, não? Então, este processo de iniciação cristã tem assim como um critério, uma visão global dos 3 passos de iniciação cristã. Aí diz para vocês, não? Catequista, como iniciação à vida cristã, ainda é desconhecida em muitas comunidades. O que significa isso? Que um dos grandes desafios da pastoral parroquial é fazer com que os membros das comunidades cristãs percebam o estreito vínculo que há entre batismo, confirmação e Eucaristia. Eu sei que isso vocês vão tardar tempo, viu? Vão tardar tempo em colocar na cabeça e em colocar no coração. Por quê? Porque pedagogicamente levamos muitos anos e séculos dividindo para criancinhas. Aqui embaixo o batismo. Depois invertimos a ordem e colocamos em segundo lugar o que é terceiro lugar. E colocamos em terceiro lugar o que é em segundo lugar. Ou seja, batismo, Eucaristia, crisma. Porque a Eucaristia é o topo da vida cristã. Não existe sacramento mais alto que esse. Portanto, por lógica, que seria subir progressivamente, ou não? Seria assim. Como no início fez a igreja. Eu me crismei com 8 anos. E comulguei com 10 ou 9 anos. E assim a maioria das pessoas
más antiguas, ¿no? Funcionaba así, porque así eran adultos. Y se pasaba así en crianças también. Ahora, a igreja, ¿por qué mudó? Porque pensó que a crisma, que é o don do Espírito Santo, ya que o batismo e a Eucaristía permitiu o Papa, non sei que Pío IX, que a criança fixera a primeira comunión até con 6 anos. Entón, pulou de o grado máis alto até criança de 6, 7 anos, non? E onde fica a crisma? Si pode ya comulgar con 7 anos, você vai crismar tamén con 4 anos, inconsciente. Entón, a pedagogía da igreja que foi? Vamos a deixar que pase o tempo, non? Que teña unha edad mínima de razoamento, 14, 15, 13 anos, non? E entón se dá o don do Espírito Santo. Entón, ese sentido de a unidade dos tres, vean ben, se alguén de vocês participa de un batismo, aquí en cualquier lado, ¿no? Você ve que o padre, depois de batizar, unge con o crisma na criancinha. Aonde unge? Na cabeça. Por quê? Porque antigamente se fazia batismo e crisma. E para não tirar esse óleo de crisma, como não é crisma, é batismo, se faz a parte da consagração sacerdotal. Cristo, sacerdote, profeta e rei. Mas isso é um eco de que se fazia batismo, crisma e Eucaristia. Portanto, são três como un único proceso en que dá a vida, dá a força para a vida e dá o alimento para a vida. Pretende-se superar a catequese como mera instrução e adotar a metodologia, o proceso catecumenal, conforme a orientação do ritual de iniciação à vida cristã de adultos e do Diretório Nacional da Catequese, que agora temos outro Diretório da Catequese. Pois bem, isso de Rica trouxe outro dia um livro vermelho, mas este é o mesmo Rica. Aquele era de Paulus, este também é de Paulus, mas outra versão, mais pequenininha, para o catequista guardar en súa sacola máis facilmente, non? Existe este libro do Rica, non? Entón, se pretende adoptar unha metodologia de un proceso catecumenal segundo orienta o Rica, non? E como é ese proceso? Nós eso vamos a estudar así, amplamente. Agora é un aperitivo, non? É indispensável seguir os tempos e as etapas do catecumenato e propor, mesmo para os membros comunitários, uma formação que percorra os processos de iniciação desde o querigma e a conversão até o discipulado, a comunhão e a missão. Documentos da CNBB. É indispensável seguir os tempos. Claro, qual é o nosso problema? Que nós estamos acostumados a quê? A seguir os livros e a seguir os anos. Não é assim? Inicia em fevereiro até dezembro. Inicia outro ano em fevereiro até dezembro. Etapa 1, etapa 2. Curso 1, curso 2. Livro 1, livro 2. Não é assim? Ou seja, é como traduzir uma faculdade à catequese. Aprende o livro 1 e passa ao livro 2. E, por máis sinal, ainda tem os catequistas que mandam tarefa para casa.
E dice, ahora isto você pergunta, responde e completa as preguntinhas e faz também os exercícios, não? Como se fuera de matemáticas. Nós extrapolamos o sentido, não? Agora dice, respetar os tempos, porque agora no Rica va a aparecer, todos eles juntos levan ao fiel a plena participación do misterio pascal do Señor. O sea, todos os tempos e celebrações, qual é a meta? Participar do misterio pascal. Qual é o misterio pascal? Cristo morto, enterrado e resucitado. Fica por enquanto. Por isso é na Páscoa que se celebra o batismo, a Crisma e a Eucaristia. Principalmente, tempo da Páscoa. Todos eles juntos. Ou seja, o tempo de precatecumenato, o tempo de catecumenato, o tempo de purificação e o tempo de mistagogia. Não vá por anos, não vá por livros. Como vá? Depende do processo de cada pessoa. Como eu vou obrigar aqui a esta jovem que diga, não, você tem que se converter em um ano? Porque marca o livro de catequese que se converte em um ano. Será mesmo? Quem marca a conversão? O catequista? O livro? Ou o diálogo de Deus com o catequizando? É o meu tempo de catequista ou é o tempo de Deus? Por isso, o processo de iniciação cristã não é matemáticas. O tempo segundo pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos, depende. Santa Mónica colocou a Santo Agostinho na catequese. Isso que dizem que Santo Agostinho era pagano. Não era pagano Santo Agostinho. Isso não é verdade. Vejam se é importante. Aquele que está no processo catecumenal, ainda sem chegar ao final, até pode ser padrinho. E Santo Agostinho foi colocado no catecumenato com 7 anos por sua mãe. Mas só que o processo de sua conversão, pois durou. Até que se encontrou com Santo Ambrosio em Milán. E ali em Milán, pues se convertiu com 33 anos. Olha o que demorou o tempo de catecumenato. Pues 25 anos. De que depende isso? Das pessoas. E a uma pessoa que está na catequese e que não entendeu ainda a importância do matrimônio, eu vou lhe obrigar a casar. Não. Você tem que estar na catequese prematrimonial para descobrir a importância do matrimônio e você vai tomar a decisão. E quando você queira orientar sua vida em cristão, aí nós damos passos. Mas se você não quer, o que vamos fazer? Todos. A catequese não prepara simplesmente para este ou aquele sacramento. O sacramento é uma consequência de uma adesão à proposta do reino, vivida na igreja. Como consequência que você se converte em discípulo, me adero ao Evangelho, então te batizo. Fazei discípulos. E a quem se converta em discípulo, batizar. Dá para ver a diferença. Não é qualquer sacramento, é um modo de vida. Nosso processo de crescimento na fé é permanente. Quem pode dizer, eu já sou cristão? Onde está isso escrito? Diz Santo Agostinho, se você pensa
que já chegou, que já é cristão, está morto. Porque a busca de Deus é até a morte. E o encontro com Deus é sempre. E quanto mais, melhor. Então buscamos para encontrar, e encontrando a Jesus, o buscamos mais profundamente, mais plenamente. Os sacramentos alimentam esse processo e têm consequência na vida, claro. Eu tomei a decisão, recebi a graça, e agora com a graça eu vou poder organizar melhor a minha vida. Porque tomei essa decisão. Então se une a graça de Deus com a decisão de nossa liberdade. Essa liberdade. Um itinerário orante, experiencial e celebrativo. Aí vocês podiam escrever as 3 palavras. Que fazemos no processo de iniciação cristã? É um caminho orante. Porque na oração, eu, que faço? Escuto. Primeiro é, o que, Senhor, você me diz? O que você quer? Eu quero sintonizar. Deus é como uma televisão que está 24 horas emitindo. E o que faço? Sintonizo. E então eu vou ir a falar a Deus. Não, espera aí. Primeiro escuta. Segundo, experiencial. Se a catequese não passa da memória, não conseguimos nada. Já aprendi os mandamentos. Já aprendi que Israel saiu do Egito. Já aprendi 1000 coisas. E aí? Mas passou Jesus por tua vida. Tem experiência de Deus. Tem experiência de fé. Este é o desafio dos catequistas, que no processo de iniciação cristã estão ajudando a que façam a experiência de Deus. E terceiro, celebrativo, porque a cada etapa tem uma celebração de um passo de um nível a outro nível. É a celebração. Um processo formativo. Mas vejam bem, formativo, o que significa? Nós dizemos sempre, não? Temos formação da IBC. É verdade e não é verdade. O processo formativo dos catecúmenos ou catequizados que estão na catequese é um formativo de adotar uma forma. Agora que estou aprendendo a fazer bolos, eu sei o que é uma forma, não? Coloca a forma direitinho, não? Coloca o açúcar, coloca as coisas. O que você faz se conforma, se configura, adota a forma que eu dou. É uma forma quadrada, é redondinha, é com um buraquinho. Formativo, eu vou me configurando, vou adotando a forma de Cristo. Não vai perguntar se eu sei muito ou pouco, senão a criança ou o jovem vai se amoldando a Jesus Cristo. Sistemático, tem que ter uma ordem. O que eu creio, o que eu devo praticar, a oração, como sigue a parte dos sacramentos. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, tem uma ordem, não? Permanente de educação na fé para formar discípulos e discípulas. O que eu dizia antes, não é para ser um sacramento, mas para ser discípulos. Esse processo formativo é o que nos dá isto, que são os 3 sacramentos de iniciação cristã. O batismo marca o início da participação no mistério pascal de Cristo e na comunidade. Início de participar
no mistério pascal de Cristo. Ou seja, quem se batiza participa de a morte e a ressurreição de Cristo. Ele morre, ele ressuscita. Essa é a primeira comunhão. A primeira comunhão que todo fiel tem de Cristo é o batismo. Sim ou não? Não estou vendo vocês muito convencidos. Mas é assim, é assim. É o primeiro encontro em comunhão com Deus. Com Deus, e disse aí, e com a comunidade. Por isso, o batismo é a porta de entrada na comunidade. A crisma, a confirmação, aumenta a graça do Espírito e fortalece o cristão a testemunhar a doação da vida que faz brotar a ressurreição. Vai a testemunhar. Sabem vocês qual é a palavra testemunho? Se diz em grego martiria. Mártir, aquele que dá a vida pelo Evangelho. Portanto, a crisma me dá essa força para dar o testemunho, ser mártir de Jesus. E a Eucaristia é o alimento constante para que o fiel possa viver o mistério pascal que iniciou no batismo. Que passaria com uma criança? Nasce de sua mãe e não dá de comer. Morre. Nasceu no batismo. Não se alimenta da palavra, nem da Eucaristia. Morre. Assim temos muitos e muitos batizados com crisma, com primeira comunhão, mortos. Porque se comer só um dia, vai ter fome, viu? E se você não alimenta, mínimo mensalmente, semanalmente, no domingo, a Eucaristia, pues morremos, não? Os três sacramentos são um conjunto, uma unidade, uma concatenação, são inseparáveis. Inclui as pessoas não batizadas e aquelas que não completaram a iniciação, ou seja, o catecúmeno ou catequizando. É progressiva, em 4 tempos e 3 celebrações. Sigue a lógica da unção pela fé e de seu amadurecimento durante o catecumenato. Ou seja, a lógica não é o tempo, não é o livro, é a unção de fé, que vai amadurecendo. Mantém a unidade sacramental e está centrada na Páscoa. Não está no fim do ano. Não é no fim de ano que nos crismamos. É na Páscoa. Morto e ressuscitado. Eu também faço isso. Pode ser abril, maio. E agora, diz aqui, os passos. Estes passos vão rapidinho, mas algum dia explicaremos passo por passo. Que é o querigma? A primeira etapa se chama pré-catecumenato. Aí, que é isso? Não é catequese. A primeira etapa não é catequese. É missão. Que é missão? Anunciar Jesus. Qual é o anúncio? O querigma. Que é o querigma? O primeiro anúncio. Aquele que não conhece ninguém. Então, anúncio explícito e contínuo de Jesus Cristo, recomeçando a partir dele, sem dar nada como pressuposto ou descontado. Que é o que passa com as crianças e jovens ou adultos que vêm à catequese? Não é isso de toda a vida católica. Mas alguém te propôs alguma vez se você conhece Jesus, se você quer seguir Jesus? Você escutou a boa nova do Evangelho para que se sinta tocado no coração e diga, pois sim, eu gostaria de fazer isso. Ou você vai diretamente à catequese aprender as coisas porque pede o pai e a mãe. A que responde você? A que alguém te anunciou Jesus e você quer conhecer?
ou a que por costume todo mundo aos 10 anos de primeira comunión ou se crisma. Então, aí dice, não dar por supor nada. ¿Por qué? Porque até os máis católicos non tiveran o anuncio de Jesús. E de fato, aquí en Tucumán, ¿cuántas persoas van a batizar? Non porque quiera o filho, o a mãe, non. Porque quiere o vovó. E até alguén pode ficar chateado, porque digo, padre, bom, quien ten que vir aquí a pedir batismo non é a vovozinha, é o pai e a mãe da criança, digo eu, ou non? Mas às vezes acontece isso, não? Mas que às vezes acontece isso. Então, não porque seja todavía católico, quer dizer que já tem essa sintonia com Deus. Às vezes sou católico por tradição, mas ninguém iniciou na fé. Agora devo anunciar e propor o seguimento da fé, não? O carisma não é somente o tempo de uma fase, ou seja, de aqui a aqui carisma. Não é só isso, mas o fio condutor de um processo, e só a partir dele acontece a possibilidade de uma iniciação cristã verdadeira. O anúncio de Jesus, para que você diga se quer nos seguir, é da primeira etapa, da segunda, da terceira e da quarta. Tem que lembrar constantemente, você está aqui porque você quer, e quer seguir a Jesus, e continua te anunciando Jesus, para que não se te esqueça, não somente a primeira etapa que se anuncia, mas é renovar como fio condutor. O centro, de novo, a Páscoa, não? A identidade do cristão se forma a partir de sua configuração na Páscoa. Configuração. Adotar a figura de Cristo morto e ressuscitado, não? Que acontece ao morrer e renascer com Cristo pelo batismo. Ou seja, meu batismo é o dia da minha morte e ressurreição. Isso repito 1000 vezes, porque ainda isso demorará muito a entrar nas pessoas, não? Pelo dom do Espírito e na comunhão com o memorial do sacrifício do Senhor na Eucaristia. As três coisas. Isto se torna realidade na medida em que vive uma mentalidade de conversão e de acolhida do reino. Sempre. Por mais que nos digam as coisas, vai voltar a Quaresma e vamos ver que dizemos, olha, eu me propus isto e aquilo, mas o que eu cumpri? Vou ter que voltar de novo ao básico, não? Discipulado é a palavra forte. O seguimento de Jesus Cristo requer assumir atitudes conforme os valores do reino. É um caminho de educação da fé que se percorre segundo uma pedagogia interativa, na qual se unem o anúncio, a celebração e a vivência. Te anuncio Jesus, você sintoniza, você quer, vamos celebrarlo e vamos viver isso. Isto depois, quando passamos todas as etapas, dedicaremos tempo concreto, amplo a cada etapa. Para quê? Para ver a pedagogia, qual é o conteúdo, como se faz essa etapa, como se ajuda as pessoas a fazer. Mas isto é para abrir boca, não? E a mistagogia, que é a quarta etapa. Explicaremos mais devagar isto, não? Mistagogia é a arte de ser introduzido no mistério de Cristo pelos ritos e pela fé. Mistério. Agora, conduzir ao mistério, entrar dentro do mistério. Mistério é traduzido do grego, mistério é grego, ao latim por sacramentum. O que nós decimos sacramentos em latim, se diz em grego mistérios. Introduzir nos mistérios de Cristo, traduzir
através dos ritos sacramentais na própria pessoa de Cristo. A liturgia, toda a liturgia é realização da palavra por meio de ritos e preces. O que nós fazemos na missa, vejam bem, é a realização. O que se anuncia na liturgia da importância dos leitores ler, entender, rezar, mastigar, compreender, passar o conteúdo da palavra, porque isso se realiza, se faz realidade na celebração. E quando você vai a uma missa, em que eu que leia leituras 10 vezes, ou 5 vezes, não entendo o leitor, imagina você quem vai à comunidade e nunca escutou a leitura. Vai a casa com quê? Então, se em cada pastoralzinha de vocês tivesse um tempinho cada encontro, não? Que dissesse Escola de Leitores. Vamos a aprender a proclamar a palavra bem na liturgia. E quando se faz isso? Quando nos reunimos, dedicamos um tempo a ler as leituras do domingo, treinamos e nos corrigimos uns a outros. Isto não é assim, isto é assim. Agora entenderá a Pascón, geralmente os jovens temos um problema, que como somos novos, como somos da faculdade, ou da escola, ou de segundo grau, lemos rápido para caramba. Ese é o nosso problema. É o nosso problema. Que para quem escuta a palavra a primeira vez, que tem que fazer? Tem quase que parar em cada palavra, para que caia suave, lenta, profundamente, calando na vida da pessoa. Todos podem ler, nem todos sabem proclamar. Temos que treinar, porque é um serviço fundamental para a Assembleia, não? Então, toda a liturgia é realização da palavra por meio de ritos e preces. Veja mais, a liturgia precisa da catequese para ser compreendida. Ou seja, os catequistas têm que saber o sentido da liturgia, que significa cada coisa, por que cada coisa, para que fazemos as coisas, para que o jovem ou a criança descubra o sentido e faça isso. Perdão que esqueci de tua palavra. Se você não pega o microfone, isso, obrigado, irmã. Eu vi que pulou a parte da catequese em família e eu tenho muito interesse nessa parte, porque eu tenho alguns catecúmenos que seria bom. A catequese em família agora é uma forma que é um resultado da pandemia que está sendo uma coisa muito interessante, não? Eu tenho catequistas lá em Fortaleza, nossa paróquia, que os catequistas preparam a catequese e mandam aos pais, por internet. E os pais dão a catequese aos filhos na casa. Não fazem por live, não. Passam para os pais, e os pais passam para os filhos, não? Vejam bem, a liturgia precisa da catequese para ser compreendida. Daí a necessidade de estudar o sacerdócio comum dos fiéis. Somos sacerdotes pelo batismo. Participação, a presença de Cristo nas celebrações, o sentido da Assembleia. Ou seja, formação litúrgica. E, finalmente, catequese inclusiva. Como damos a catequese aos surdos, aos mudos, aos deficientes, a quem não entende? Como fazemos? É um desafio. Jesus nos deixou o exemplo concreto de como se deve realizar a inclusão. Além de tocar a pessoa
e curar sua enfermidade. Ele também resgatava a sua dignidade, incluindo-a na sociedade. Façamos o mesmo à sua imagem e semelhança. Bom, isto só para uma coisa, para que nos convençamos da importância da unidade dos 3 sacramentos de iniciação. Embora, por pedagogia, nós separemos um de outro, segundo sejam ou crianças, ou façamos todos juntos, se são já adultos, que o processo de crescimento humano já aconteceu. Já são pessoas com 18, 20, 25 ou 50 anos. Certo? Alguma pergunta sobre isto? Eu queria, pois tem um pouco mais de tempo, eu queria, assim, eu procuro aproveitar as formações para que vocês sintonizem com o que estamos vivenciando atualmente no tempo litúrgico. Então, agora, o que vamos vivenciar? Domingo de Ramos, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Vigília Pascal. Os catequistas, vamos ter 5 catecúmenos que vão batizar, vão crismar, vão comulgar na Vigília Pascal. Como nos preparamos nós para esse momento? E a Eucaristia dos Santos Óleos? Que temos aqui na cabecinha? Então, eu estou dando às terças-feiras uma formação litúrgica para formar a equipe de liturgia sobre o sentido das coisas. Fizemos uma formação no outro dia e amanhã, se Deus quiser, faremos outra. Mas assim, como vou dizer, não digo uma gratificação, mas sim para que tenhamos uma referência ou alguma coisa, não? Pelo menos o básico de quê? De os tempos que agora se apresentam, pois eu coloquei aí na formação dos músicos, pois este slide, mas não vai dar tempo aqui eu passo para vocês. Apenas vou a colocar aqui aberto, não? Para que vean vocês aí o título, pelo menos, não? E não sei se este computador vai ser... Esta é a formação que eu di aos de liturgia outro dia, não? Mistério Pascal e dimensão sacramental. O que aconteceu em Cristo fisicamente acontece agora sacramentalmente. E isso será para outro dia. Como nosso tempo é pouco, eu vou passar para vocês o que passarei para amanhã, para os da liturgia, um pouco que querem conhecer assim. Cadê? Será que eu perdi? Aqui está. Para que entendam um momentinho, pelo menos, o Domingo de Ramos, que é assim, o básico, não? Lo da música está aí, no, se escuta muito forte isto. Vou um pouco abaixar o volumen, porque senão, está bom. Senão não nos deixará passar. Então, uma pequena assim, informação, vejam bem. Se nós conseguíssemos
entrar no mistério pascal, através da compreensão do que celebramos na liturgia, tenho certeza que nossos catequizandos viveriam de modo diferente. Então, rapidinho, um momentinho aqui, o que é o Domingo de Ramos, não? Que já conhecemos esta parte daqui, não? Inicia a Semana Santa, aí diz, não? Com Domingo de Ramos começamos a Semana Santa. Somos convidados a contemplar o grande amor de Deus, que desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, fez-se homem, deixou-se matar pela nossa salvação. É a oportunidade para reviver os mistérios centrais. Nós vamos reviver. Não assistimos como espectadores, revivemos. Que vamos ter Domingo de Ramos, fora da pandemia, não? Duas coisas. Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, num jumento, o povo reconhece como Salvador e aclama alegre, Hosana. A ver, catequistas, que significa Hosana? Pascón, que significa Hosana? Viu? Nós cantamos todos os domingos, todas as missas, Hosana, quando a parte do santo, não? Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no céu. Ramos de oliveiras, quando diziam, viva, Hosana, Hosana, salva-nos. Porque o poder político, econômico, oprimia. E as crianças e o povo viram que ele salvava. Ressuscitou a Lázaro. Ele nos dá a vida. Sálvanos, Senhor. Não é um rito. É uma exclamação. É um pedido. É um grito de auxílio. Se não sabemos o sentido, quando nós vamos à missa e cantamos, que fazemos? Repetimos fórmulas, mas sem conteúdo. Inicia a Semana Santa com a leitura da Paixão, este ano segundo São Marcos, dois momentos da vida de Cristo, o triunfo e a humilhação. Qual é o nome que dá a Igreja ao Domingo de Ramos? Alguém sabe? Pois vão dizer, Domingo de Ramos, e é verdade. Mas isso é um nome só. Tem nome e sobrenome. Qual é o nome? Domingo de Ramos. E o sobrenome? Domingo de Ramos, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Leiam o missal. Lourdes, leiam o missal, para passar os coroinhas. No nome está o sentido. Aclamação, viva, Vítor, salva-nos. E a segunda parte da palavra, nos salva dando a vida. Ao longo desta semana, teremos a oportunidade de ler as 4 paixões. Desejo aprofundar aspectos específicos da narrativa de Marcos. O sea, ahora un comentario a paixão de Cristo que vamos ler o domingo próximo. E aí dice, primeiro, é a primeira paixão que se escreveu. Segundo, é a mais antiga, 65. É a mais breve e a mais dramática. Drama para caramba. É a que mantém uma ordem cronológica mais exata. De todas as 4, mais breve, mais antiga, mais dramática, melhor cronologia. Ou seja, o domingo, atenção a Marcos. Que tem na paixão? Primeiro, nos introduz com a ceia. E na ceia de Betânia, casa de Simão,
é ungido pela mulher nos pés, secado com os cabelos. Gesto generoso contrasta con a atitude egoísta de Judas. Ele vende, a mulher se doa. Ele consagrou os pés. Mas como secou os pés? Con os cabelos, que por moi longos que foran, ficaría junto do chão. Então ela ficou consagrada. Este é o grande mistério. A mulher teve a grande dita de ser a consagrada. Porque ela foi a que secou com os cabelos, não? E logo a ceia pascal dos judeus com os discípulos, não? Primeiro, vean detalles desta paixão. Primeiro, silêncio solene e digno. Jesús, cuando van a crucificar, cala. No realle diante do peito de Judas, ni ao gesto violento de Pedro. Vean ben detalles, que às vezes nós sabemos as paixões e misturamos una con outra. E aí não está en San Marcos que realle a Pedro, no, nada disso. Esa atitude de quien sabe que o Pai le confiou na misión, está decidido a cumplirla, custe o que custar. No tribunal, cuando acusado, Jesús mantém silencio. Mas cuando preguntado, ¿es Mesías? Dice, sim, eu sou. Eu sou. Durante o proceso, nenhuma palavra. Guarden isso para o domingo. Filho de Deus que veio ao encontro dos homens para lhes apresentar uma proposta de salvação. E o que Jesus responde ao sumo sacerdote, eu sou. E o que o centurião firma aos pés da cruz, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Quem confessa que Jesus é Deus não é Pedro, não é João, não é André, é um pagão. Que vendo como tinha morrido, dice, realmente este homem era Deus. É o ponto culminante da narrativa de Marcos, que no seu evangelho procura responder, quem é Jesus? Resposta de um pagão, filho de Deus. Terceiro, também é homem e partilha da fragilidade e debilidade da natureza humana. No jardim, começa a sentir grande pavor e angústia. Mostra um Jesus muito humano, próximo a nossas fraquezas. Choro e angústia. Filho de Deus, filho do homem. Quarto, solidão de Cristo. Coloca nas palavras, silêncio, filho de Deus, filho de homem, solidão. Abandonado de los discípulos, escarnecido pela multidão, condenado pelos líderes, torturado pelos soldados, Jesus percorre na solidão, no abandono, na indiferença de todos, o seu caminho de morte. Só Marcos faz questão de sublinhar que Jesus se sentiu completamente só, abandonado por todos, até pelo Pai. Meu Deus, por que me abandonastes? Ese é San Marcos. É um drama total. Solidão. Quinto, fato curioso, um jovem o seguia com lençol, não? Quando os soldados tentaram agarrá-lo, livrou-se da roupa e fugiu despido. É possível que este jovem fosse o próprio Marcos. Foi a atitude dos discípulos que, desiludidos e amedrontados, largaram tudo ao ver que seu líder ia a ser preso e fugiram sem olhar para trás. Aparecerá o jovem que perde o lençol. Sexto, a atitude corajosa de José de Arimatea. Pide às autoridades que quer sepultar Jesus. Sétimo, Pai. Esa palabra solamente Marcos
a coloca nos lábios de Jesus, exactamente na hora máis dramática de súa vida. Os outros non, Marcos sí. 9. As mulleres seguen, serven e soben con ele a Jerusalén. Marcos alienta a presenza das mulleres que seguen e serven a Jesús desde Galilea até Jerusalén, até a cruz. Elas son un modelo para os outros discípulos que teñan fugido. As discípulas verdadeiras son as mulleres. En San Marcos. Os homes morren de medo. Os ramos que carregamos con alegría e entusiasmo na procesión e que levamos a nosas casas son un sinal de un povo que aclámase o Rei e o recoñece como Señor que salva e liberta. Sálvanos, libértanos. Hosana deben ser o sinal do compromiso de quien desea viver intensamente esa Semana Santa. Non basta apenas aclamar ao Cristo en momentos de entusiasmo e despois crucificarlo na rotina de todos os días. Aí está no fundo lá o templo, ali, perdón, aquí tem un negocinho que marca aí, no sé cuál será aquí, aquí debe ser, eso, aí está o templo, a mezquita de Omar, onde está a pedra que ahora tienen os musulmanos, onde está o Monte Moria de Abraham, a mezquita de Asca, e aquí está na descida a entrada do templo por Betfagé até a procesión que se faz é por aquí. E que o lavapés nos motive a limpar o corazón con agua purificadora da penitencia e a nos por a servizo dos irmãos. E que a sella do Señor nos faça valorizar a presenza permanente do Cristo en noso medio na Eucaristía e sea alimento constante desa caminhada. Aí está en Quinta-feira Santa, e aquí, Getsemaní, nos anime a facer a vontade do Pai pelos caminos de sofrimento da cruz, o túmulo silencioso, o noso deserto, para escutar máis forte a voz de Deus e un estímulo para renovar todas as pedras que mantén aínda trancado o Cristo dentro do túmulo do noso corazón. E finalmente, a Vigilia Pascal, que será o que? Reanime a esperanza das promesas, así esta Semana Santa será realmente santa e a Pascua acontecerá en nós. A Pascua acontecerá en nós. Cristo realmente venceu as trevas do pecado e da morte. Aleluya, para o domingo da resurrección. Amén. O sentido litúrgico deben coñecer os catequistas, porque senón non poden pasar a experiencia que celebramos na liturgia. Por eso o catequista ten que saber de liturgia, tanto ou máis que de catequese. Amén. ¿Alguna pregunta? Entón, a próxima segunda non teremos formación, porque é segunda santa. A segunda, aquí virán os padres da prelazía, todos os padres, porque teremos un consello de os presbíteros. E pela tarde haberá confissões, quem queira con cualquier padre, e a terça-feira vai ser a misa de os santos óleos. À noite tamén haberá confissões. Diga. Non, serán con confissão individual. Confissões individual. Então Sim. não vai ser um mutirão que nem nos outros anos por conta Eu do espero Covid. que o Padre Mateus coloque un tempo considerável. Somos 12 padres, 13 padres. Se vocês non contan moitas historias e contan só pecados, é fácil de facer. Ora, se você me conta que você foi a tal lugar
e depois pensava e não pensava, e conta todas as circunstâncias dos pecados que não interessam, pois então não dá tempo. Só mais uma pergunta. As Diga. pessoas, antes de virem confessar, eles têm que marcar algum horário antes? Não, não. Nós vamos marcar para todo mundo aberto, não? Ora, é bom que vocês se programem para vir. A segunda-feira, à tarde ou noite, haverá uma hora. Vocês vêm, confessam e vão embora. E também a terça-feira haverá um tempo antes da missa dos Santos Óleos, que será às 19 horas. É um pouco o privilégio que nós temos por ter aqui a catedral e a missa de Santos Óleos, para poderse confessar. E também aqui estamos nós todos os dias, aqui em Pede confessamos, ou na sexta-feira aqui nos servimos ao povo para isso. Ok? Acho que é só bom lembrar que amanhã ficou marcado, né, uma nova formação com os músicos, mas nada impede que a gente possa participar. Agora, quinta-feira, vai ter a reunião para a gente preparar mesmo, né, as celebrações da semana. Então, assim, as pastorais, os grupos, é bom que venha, tanto amanhã como na quinta, porque na quinta foi convocado as equipes, né, para preparar todas as celebrações, né, dentro desse tempo. Então, não faltem as equipes. Amanhã vamos dar um pouco o sentido das celebrações, para que tenham uma ideia de como fazer a Escola dos Cantos, não? E depois iremos vendo. Todo não pode ser em um ano. O que não demos este ano será para o próximo ano, tá? Então é interessante que as pastorais também possam vir amanhã, porque quando for preparar na quinta-feira, né, já sabe um pouco do processo dos cantos, né, que cabe amanhã às 19 horas aqui no salão, viu? Quem puder, as comunidades também, é bom que participe. Bom, então, se não pergunta nada mais, não nos cansamos mais, acho que está bom, não? E, como temos que voltar a casa antes das 21 horas, vamos rezar. Então, vocês veem que, assim, entrar em outra dinâmica, é um processo que pouco a pouco escuta uma coisa, esquece, volta de novo, renova. Ah, já falou isso, mas não me lembrava disso. E aos poucos, não? Logo vou falar com Fernando para colocar estes slides no site da prelazia e vocês, os catequistas do interior, podem estar usando e repassando para os outros, tá? Pedimos a Nossa Senhora que nos ilumine. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para a seguinte formação, próxima segunda não vai ter formação porque é Semana Santa livres, não? A semana seguinte, que é o dia 5 de abril, que é segunda-feira, nós vamos tentar, eu vou tentar ir a Orilândia. Nós falei ainda com Fernando. Se lá tem condições de retransmitir pela internet a formação, como aqui tem a Pascon, então daremos uma presença na Orilândia, faremos outra formação diferente, continuaremos com a formação e vocês vão poder estar em Orilândia ou aqui em suas casas pela internet. Outro dia iremos a São Félix, outro dia iremos a Cumaru, e assim por diante. E onde não tinha marcado para ir a outras cidades, então voltaremos aqui. Então, em princípio, está pensado que se a Pascon de Orilândia garante que vai ter esse instrumento de projetar,
A seguinte formação, que será o dia 5 de abril, será em Ourilândia. Mas pode ir quem quiser. Se alguém quer ir comigo no carro, pues tem 4 vagas, não? E se não, pues não passa nada. Nos vemos pela internet, tá bom? Então, obrigado pela atenção. Convidem a outras pessoas de outras pastorais para que nos socialicemos, tá? Boa noite a todos. Obrigado, Pascón. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável, despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Na família nascemos e crescemos, mergulhados no amor de Deus, renascidos nas santas águas, entramos na comunidade. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável, despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Ao redor da mesa da palavra, na mesa do altar Eucaristia, missionários alimentados, enviados por Cristo Jesus. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável, despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Iniciados na vida cristã, sustentados pelo Espírito, pertencentes comprometidos, testemunhas do Evangelho. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável, despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável, despertar discípulos e renovar